chamar. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra pelo teu mandar. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra pelo teu mandar. Aleluia. Glória a Deus. Que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Tem que o Senhor Jesus, ele não pregava dentro de paredes. O Senhor Jesus, ele não ficava paralisado, pregando somente no local. Mas a palavra vai dizer que o Senhor, ele saía de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Aleluia. Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos falar nesta noite que junto com ele iam os 12. Mas a gente também vai entender que por onde Jesus passava, havia uma grande multidão que o seguia. Aleluia. Muitas pessoas seguiam Jesus, alguns querendo somente a cura, alguns porque a palavra entrou no coração e, de certa forma, eles foram transformados com o poder da palavra. Então, aonde o Senhor ia, eles estavam atrás para ouvir mais, para conhecer mais dele. Aleluia. Mas também tinha aqueles curiosos, tinha aqueles, aleluia, que só procuravam ir atrás de Jesus, aleluia, para procurar algo para acusar. E também tinha aqueles que iam somente, aleluia, por interesse de própria parte, querendo somente alguma coisa para si próprio. Mas sabe o que eu acho interessante? Que o Senhor aqui, ele está mencionando as mulheres, porque naquele tempo, no tempo de Maria Madalena, quando o nosso Senhor começar ali o seu ministério, as mulheres, elas não tinham muito direito a quase nada. As mulheres ficavam em casa, servindo o marido, cuidando dos filhos. A vida dela era cuidar da casa, filho e marido. Mulher não trabalhava fora. E quando o marido chegava em casa para comer, a mulher não podia se assentar à mesa. Mas aí quando o nosso Senhor chega no ambiente, Aleluia. oh glória, é por isso que eu amo esse Jesus. Glória a Deus. Por isso que eu amo, aleluia, fazer a obra. Porque assim como muitos de nós que estamos aqui hoje, naquele tempo também tinha muitas mulheres.
esquecidas. Muitas mulheres, aleluia, que viviam isoladas, que não tinham direito de aprender a palavra, porque naquele tempo eram somente os homens que podiam ler as Escrituras, que podiam aprender as Escrituras. Mas o nosso Senhor, Ele desceu, aleluia, e Ele quebrou essa barreira. A visão que as pessoas tinham das mulheres, quando o Senhor chega, Ele começa a transformar o ambiente. E não vai ser diferente na vida de Maria Madalena, a primeira mulher citada aqui, a qual Lucas vai citar, Maria Madalena, a qual o Senhor expulsara 7 demônios. Sabe o que eu acho interessante, igreja? Que o Senhor ministrava assim, dessa forma no meu coração. Fala para mim, igreja, assim, dessa maneira, filha. Que assim como no tempo antigo, até hoje, nos dias atuais, as pessoas nos olham, mas muitas das vezes nos apontam pelo nosso passado. Nos apontam pelo nosso passado. Quando eu olhei o tema que a missionária me mandou, eu rapidamente pensei em mulheres curadas. Mulheres curadas para curar. Mas só pode curar quem já foi curado. Porque se a gente colocar uma mulher que ainda não foi liberta da fofoca para cuidar de outra que está começando agora, ela vai virar uma fofoqueira também. Se a gente colocar uma mulher para cuidar de um grupo de mulheres, aleluia, que ainda não se libertou das coisas mundanas, é mais fácil o grupo voltar para o mundo do que permanecer. Porque não está curada, não vai saber ensinar, aleluia. Mas somente quem já foi curado, aleluia, quem já foi transformado pelo poder da palavra, permanece fiel ao Senhor. Glória a Deus. E sabe orientar, aconselhar, cuidar do ministério de mulheres. Porque assim como homens e mulheres e crianças, cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem um pensamento diferente. Oh, glórias. Eita, glória. Maria Madalena outrora estava andando endemoniada. Eu olho para a vida dessa mulher e eu comecei a imaginar assim comigo. Talvez ela fez tantas coisas que envergonhou a família, coisas que fez com que as pessoas quisessem se afastar dela. Atitudes que ela tomou por conta de estar possessa de 7 demônios. Quando a gente chega no ambiente, aleluia, e a gente se depara com um demônio se manifestando, irmãos, a gente já vê que é algo terrível. Agora imagina 7 demônios. Imagina como andava essa mulher. Oh, glória! Mas quando o Senhor a encontra, a palavra vai dizer, porque o doutor Lucas faz questão de mencionar que o Senhor a curou e a libertou de 7 demônios. A palavra também vai citar mais 2 mulheres. Aleluia. E assim como essas 2, e assim como Maria Madalena, elas também foram curadas. E o que eu achei mais lindo foi que quando elas receberam a cura, a libertação, a transformação,
tiveram não foi de se assentar, não foi de ficar paralisada, aleluia, não foi de ficar olhando para as barreiras do dia a dia, missionário, não foi ficar questionando por que tanta perseguição no ministério de Jesus. Não, a atitude delas foi se levantar, se posicionar diante da presença. Aleluia. E Glória a fazer Deus. com amor. Glória a Deus. Elas serviam com os seus bens, com aquilo que ela tinha. Porque assim como nos nossos dias atuais, os nossos ministérios também precisam da ajuda financeira para manter as portas abertas, para manter a luz em dia, para manter a água em dia. Se chegar uma família necessitada, a igreja está aqui pronta para ajudar. Quando se tem recurso, a igreja ajuda. E assim também era no tempo de Jesus. Não tinha templos assim como os nossos, como nós temos hoje. Porque o Senhor não tinha parado. O Senhor andava de cidade em cidade, de vila em vila. O Senhor, Ele ensinava na beira da praia, Ele ensinava no alto do monte. Não tinha lugar para Ele. Mas os discípulos precisavam comer. Havia situações que precisavam da ajuda financeira. Não que o Senhor não pudesse fazer, mas o possível cabe a gente fazer. Porque quando chegou o impossível, aleluia, a palavra vai dizer que havia apenas 5 pães e 2 peixinhos, somente isso. Não tinha dinheiro. Só 5 pães e 2 peixinhos. Aí o Senhor entra em ação. Porque o impossível é com Ele. Oh glória. Sabe, mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer para toda a mulherada, mas incluindo os homens também, que não é tempo da gente se paralisar. Não é tempo da gente ficar igual carro no estacionamento, parado, desligado, não. É tempo de se levantar e agir. Porque o Senhor está voltando. Desde criança eu ouço falar, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. E até na minha mocidade, quando eu era jovem, aleluia, eu ainda sou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali nos meus 15, 16 anos, eu ouvia falar e eu pensava comigo assim, dessa maneira: Jesus só volta para quem já morreu. Mas quando o Senhor me encontrou e o Senhor me deu a oportunidade de conhecer a palavra dele, eu hoje entendo que o Rei está voltando. Glória a Deus. E eu nunca vi, em 39 anos de vida, eu nunca vi sinais tão fortes da volta de Cristo como estamos vendo agora. Aleluia. Glória a Deus. Há 15 anos atrás eu ouvi falar que iria chegar um tempo em que a humanidade seria obrigada a trabalhar no sábado. Obrigada. É lei. E esses dias para trás eu já vi um vídeo falando sobre isso. Há muito tempo atrás eu ouvi falar que haveriam guerras, rumores de guerras, maremotos, terremotos, quando isso nem ainda estava acontecendo, quando eu nem convertida ainda era. Mas
mas eu já tinha ouvido falar. E hoje, o que nós temos presenciado nos dias atuais? Fome, guerra, peste, doenças, irmãos. Quantos jovens descendo a sepultura? Nessa quarta-feira mesmo, uma jovem lá em São Lourenço, não sei nem qual foi o motivo, partiu sem conhecer a Cristo. Não sem conhecer a palavra, porque o Evangelho está sendo pregado em todo canto, mas sem conhecer a Cristo, porque desprezou a oportunidade, preferiu viver uma vida mundana do que estar na presença do Senhor. Mas hoje eu louvo e glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor teve misericórdia da minha vida, assim como o Senhor teve misericórdia da tua vida, e neste dia o Senhor também nos sustentou e nos trouxe até aqui. Aleluia! Oh, glórias! Mulheres compromissadas, comprometidas com a obra do Senhor. Grande Deus. Antigamente não tinha carros, não tinha moto, não tinha veículos para as pessoas se locomover de um lugar para o outro. Mas a palavra diz que aquelas mulheres, elas não mediam esforço, porque aonde o Senhor ia, elas iam atrás, servindo da maneira que elas podiam servir, mas de todo o coração. Talvez o inimigo se levantou contra a tua vida, dizendo para você, aleluia, que não adianta mais. Para que perder tempo indo na igreja? Para que perder tempo, aleluia, ouvindo a palavra, se a tua vida continua a mesma, se nada muda no cenário? Mas olha, eu venho dizer esta noite, aleluia, que o Senhor não precisa da nossa fé, aleluia, oh glória, Ele não precisa da nossa fé para Ele agir. Glória a Deus. Ele não precisa, porque antes que houvesse dia, Ele já existia. Quando nada existia, o Senhor disse haja, e não teve ninguém aplaudindo, amém. Houve luz, mas o Senhor, Ele conta comigo, Ele conta com você, e nós recebemos o milagre através da nossa fé. Aleluia. Eu me lembro quando eu comecei a ir para a igreja, e eu falava, agora eu não saio mais. Ficava 2, 3 meses e saía. Eu não firmava. Até que um dia o Senhor me alcançou de maneira que Ele fisgou o anzol. E o Senhor me tirou da minha cidade atual, da minha cidade natal, e me levou para a cidade de Vaipendi. Ali foi onde o Senhor começou a fazer a obra. Ali foi onde o Senhor começou, aleluia, a fazer a limpeza. Ali foi onde eu comecei a alimentar da palavra como se deve. Foi onde houve libertação, aleluia. E para a glória de Deus, tem 8 anos que eu permaneço, desde a conversão do Ministério Brasil para Cristo. Eu amo esse ministério. Eu já vi gente entrar e sair daquela igreja, porque como muitos dizem por aí, igreja é igual ônibus. O povo entra, o povo sai. Eu permaneci. Eu vi homens e mulheres entrarem e saírem. Eu vi pessoas que outrora estavam, saíram e voltaram e saíram de novo. E teve até um que chegou a perguntar, mas quem foi que ungiu ela evangelista na época? Ficou um ano fora da igreja e queria explicação. Mas o que ninguém vê são as lágrimas que você derrama na madrugada. Ninguém vê, aleluia, quando o